com uma alma lavada e enxaguada que viemos aqui para comemorar os 70 anos da televisão brasileira. Com essa introdução, estamos aqui hoje para comemorar os 70 anos da televisão brasileira e para isso vamos relembrar da primeira novela produzida a cores no Brasil. Estou falando da novela O Bem Amado, de Dias Gomes, produzida lá em 1973. E a frase que eu acabei de falar agora no início é a frase de Odorico Paraguaçu. Vamos saber um pouco mais dessa novela histórica hoje, aqui no canal Olic. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Edmar Olic, você está aqui no canal Olic no programa Falando de TV. E hoje estamos falando de TV no aniversário da TV, porque agora em setembro de 2020 estamos comemorando 70 anos da inauguração da primeira emissora de televisão no Brasil. Lá no longínquo 1950, quando estreou a nossa saudosa TV Tupi. Antes de entrar no assunto O Bem Amado, não esqueça, se você ainda não é inscrito no canal Olic, se inscreva, é só apertar o botãozinho aí embaixo e se inscrever, deixar um like e, claro, deixar um comentário aí embaixo, que todos os comentários aqui no canal Olic são lidos e respondidos. Ó, gente, fica comigo até o final do vídeo, que tem uma curiosidade sobre O Bem Amado que eu fiquei sabendo só agora quando eu fui pesquisar para fazer esse vídeo. E eu achei muito interessante. Então fica comigo que lá no final eu vou contar essa curiosidade. Só posso adiantar que vale a pena. É curiosidade quentíssima. Como eu falei no começo do vídeo, O Bem Amado foi a primeira novela produzida a cores no Brasil. É um marco, é histórico, é um divisor de águas. E demos sorte, viu? Porque a primeira novela a cores poderia ter sido um fiasco, um fracasso, ou simplesmente mais uma novela sem um sabor especial, sem sucesso, mas não. O Bem Amado, além de ter sido a primeira novela produzida a cores, também foi um grande sucesso. Tanto sucesso que depois voltou em forma de seriado nos anos 80. Ficou de 80 a 84 como seriado, com episódios semanais na TV Globo. Ou seja, é uma novela diferenciada. Não é qualquer novela que vira um seriado depois. Tem que ter sido um grande sucesso, né? A novela O Bem Amado é baseado na peça Odorico, O Bem Amado, de 1962. Estreou na TV Globo no dia 22 de janeiro de 73 e foi até dia 3 de outubro de 73, com 178 capítulos. Ela foi transmitida no horário das 22 horas e é de autoria de Dias Gomes. Foi a primeira telenovela produzida a cores no Brasil. Mas eu preciso fazer um parênteses aqui. O Bem Amado foi realmente a primeira novela produzida a cores no Brasil. Mas ela não foi a primeira transmissão, nem o primeiro programa. Porque a primeira transmissão a cores no Brasil aconteceu em 1972, no mês de fevereiro, que foi a transmissão da Festa da Uva, em Caxias do Sul. Eu tenho até uma matéria aqui, essa matéria saiu no jornal O Globo, do dia 19 de fevereiro de 72. Olha só, na primeira festa transmitida a cores pela televisão brasileira, o presidente Médici preside às 10 horas de hoje, nesta cidade gaúcha, a solenidade de abertura da 12ª Festa da Uva e da 6ª Exposição Feira Agroindustrial. Então essa edição de 1972 da Festa da Uva teve a honra de ser a primeira transmissão a cores feita no Brasil. O evento histórico aconteceu no dia 19 de fevereiro e foi exibido ao vivo aos poucos proprietários de televisão colorida. Na época não havia mais do que 68 mil aparelhos capazes de receber uma transmissão a cores no país. Inclusive eu achei até muito, né? Eu nunca imaginei, 68 mil aparelhos já tinha? Incrível, né? Eu acho bastante. Falaram aqui como se fosse uma mixaria, mas eu achei uma quantidade considerável. Francisco Coco, Tônia Carreiro e, é claro, o presidente Médici estavam presentes neste momento histórico da nossa televisão. Aí depois você me pergunta, Edmar, aí foi direto para a novela em 73? Não, não foi direto para a novela não. Na verdade, o primeiro programa a cores, produzido a cores mesmo, foi um caso especial feito pela TV Globo, transmitido no dia 31 de março de 1972. O caso especial chamava Meu Primeiro Baile e tinha como protagonista Glória Menezes e Tarcísio Meira. E teve uma coisa curiosa. Mesmo tendo poucos aparelhos de televisão colorido no Brasil, depois que fizeram essa transmissão do caso especial, todo mundo começou a ligar para a TV Globo querendo ver de novo, porque gostaram demais de ver uma transmissão a cores.
Tanto que a Globo, logo depois, horas depois de passar a primeira vez, repetiu o mesmo episódio do primeiro baile para saciar a curiosidade das pessoas que tinham televisão a cores e estava passando tudo preto e branco ainda. Esse primeiro programa, esse primeiro caso especial produzido a cores, a Globo repetiu ele em 1980 nas comemorações dos 15 anos da emissora, depois em 90 nas comemorações dos 25 anos, depois em 95 nas comemorações dos 30 anos. Mas nosso vídeo é para falar da primeira novela, então vamos voltar a falar de O Bem Amado. Mas é que é gostoso saber dessas curiosidades sobre quando começou a televisão a cores, né? Eu sempre tive essa curiosidade, foi um prazer fazer essa pesquisa para fazer esse vídeo comemorativo dos 70 anos da nossa TV. Bem, vamos dar uma introdução para saber exatamente do que se trata a novela O Bem Amado. É a história de Odorico Paraguaçu, prefeito de Sucupira, uma cidade do interior da Bahia. O Odorico é eleito com o lema "Vote em um homem sério e ganhe um cemitério". A cidade de Sucupira não tinha um cemitério, então toda vez que morria alguém, tinham que levar para outra cidade para enterrar. Que cidadezinha difícil, nem um cemitério para enterrar? Então estava todo gaboso dizendo que ia fazer um cemitério na cidade. Só que teve um problema. Ele ganhou a eleição, tudo bem, fez o cemitério, ok. Só que depois que foi construído o cemitério, ninguém mais morria. Os sucupiranos, não sei quem nasce em Sucupira, sucupiranos, ficaram praticamente imortais, ninguém mais morria. E aí a população ficou meio tipo assim, que é isso? Virou quase com uma obra faraônica o cemitério, ninguém morre, tipo, gastou um dinheiro perdido. Em vez da população ficar feliz, né, porque ninguém estava morrendo, meteram a lenha no Odorico, que não era flor de ficheiro, demagogo ao extremo. Eu vou ler uma pequena sinopse aqui do lado do site do Nilson Xavier, o Teledramaturgia, sobre a novela O Bem Amado. O prefeito Odorico Paraguaçu é um político demagogo e corrupto, que com seus discursos inflamados e verborrágicos ilude o simplório povo da pequena Sucupira, no litoral baiano. A meta prioritária de sua administração é a inauguração do cemitério local, criticado pela oposição ao seu governo. Como nosso prefeito é tranqueira, ele planeja a morte de alguém na cidade para ele poder inaugurar o cemitério. Mas todos os planos dele dão errado. O Odorico tem muitos inimigos na cidade, a oposição é grande, porque ele é muito demagogo, mas ele também tem uns aliados. E entre eles estão as 3 irmãs cajazeiras. Deixa eu ler aqui para você o nome delas. Doroteia, Dulcineia e Judiceia. Que nomes, hein? Todas são apaixonadas por Odorico Paraguaçu. E ele fica tipo, escondido da outra, ele fica cantando cada uma delas, iludindo, dando esperanças. Mas uma não sabe dos galanteios que Odorico faz com as outras. Então sempre todas acham que só é com ela. Coitado. Doroteia, a mais velha, é líder do prefeito na Câmara de Vereadores, ou seja, ela é uma vereadora, dona Doroteia. Elas estão aqui, ó, nossas 3 irmãs cajazeiras. Inclusive, virou um bordão. Antigamente o pessoal, quando via 3 mulheres andando junto, porque elas andavam sempre assim, marcando os passinhos, andavam as 3 juntinhas. Quando andavam juntas, mulheres assim, sempre o pessoal já falava, lá vai as irmãs cajazeiras. E outra pessoa também que é aliado do prefeito, não vou nem dizer que é aliado, ele é baba-ovo do prefeito, é o Dirceu Borboleta, feito pelo Emiliano Queiroz, olha aqui. Eu acho que é o papel mais marcante do Emiliano, acho que sem dúvida nenhuma é o mais marcante. Vocês lembram como é que ele falava? Ô prefeito, a oposição tá na praça falando mal do senhor, o senhor não pode uma coisa dessa. Ai, perdão a imitação que eu fiz do nosso Dirceu Borboleta, o nosso querido Emiliano Queiroz, que fez fantasticamente. A dos aliados também tem o Nezinho do Jeg. E do Nezinho é curioso a história, porque quando ele está sóbrio, ele é um dos maiores defensores de Odorico Paraguaçu. Mas quando ele bebe, mete a lenha no prefeito. Quase 2 personalidades. Eu acho que a bebida mostra a verdadeira pessoa, hein? Odorico tinha também suas pedras no sapato, porque a oposição em Sucupira era grande. Tinha a delegada Dona Ana Medrada. Na verdade, ela é uma delegada sim, porque ela se apresentava como delegada, porque delegado mesmo era o marido dela que ficou tetraplégico por causa de um tiro, de um acontecimento anterior ao início da novela, e ela que tomou conta. Foi feita pela Zilda Salaberry,
Eu acho que é assim que fala o nome dela. Depois ela ficou mais conhecida como a nossa querida Dona Benta do Sítio Pica-Pau Amarelo, que eu acho que é o papel mais marcante da vida dela. Ela como delegada, a gente lembra pouco, mas olha ela como Dona Benta. É a cara da Dona Benta. É a Dona Benta verdadeira, é a Zilda Salaberry, né? Com certeza, ela é a cara de Dona Benta. Outro inimigo, adversário do prefeito é o dentista Lulu Gouveia. Inclusive, além de dentista, ele também é vereador. Ele é líder da oposição na Câmara de Vereadores. Ele vive brigando lá no plenário da Câmara de Vereadores com a Doroteia, a líder do governo, uma das cajazeiras. Então é o Lulu e a Doroteia, cada um puxando sardinha para um lado. Não sei nem se alguém tem razão, mas eu acho que a oposição nesse caso tinha mais razão, porque o Odorico, difícil de engolir o rapaz, hein? Tranqueira que só. Também tem o jornalista Neco Pedreira, que é a oposição ferrenha da administração do senhor Odorico Paraguaçu. Ele é jornalista proprietário do jornal A Trombeta, o jornal da cidade. Vive metendo a lenha na administração e com toda razão, porque o prefeito não é flor que se cheire. Demagogo ao extremo. Eu acredito que Odorico Paraguaçu é o prefeito mais marcante entre todas as novelas que já foram produzidas. O que mais se destacou é Odorico Paraguaçu de Sucupira, feito magistralmente por Paulo Gracindo. Eu arrisco a dizer, não é nem arriscar, é quase com segurança, que é o personagem principal da carreira de Paulo Gracindo. Ele fez muita coisa bacana, fez o Padre Hipólito em Roque Santeiro, mas Odorico Paraguaçu entrou para a história, mesmo porque foi uma novela marcante, que depois virou, anos depois, uma série de sucesso, 5 anos no ar. Não é qualquer personagem que fica tanto tempo no ar. O Odorico tinha um monte de frases assim, já prontas, que ele vivia repetindo na novela. Inclusive aquela primeira frase que eu falei lá no começo do vídeo. É com a alma lavada, enxaguada, que venho aqui. E aí continuava o discurso dele. E ele também tinha outras frases que eu vou ler aqui para vocês. Botando de lado os entretantos e partindo para os finalmentes. Outra frase que ele usava era os cachacistas juramentados. Não sei nem o que ele queria dizer com isso. Ele tinha mais frases. Ele era cheio de frases de efeito. Aí quando ele falava das mulheres, ele falava as donzelas praticantes. O que é isso, uma donzela praticante? Pratica o donzelismo? Quando ele se referia à imprensa, ele falava a imprensa escrita, falada e televisada. Televisada. Se fosse hoje em dia, ele ia falar internetizada. Ele usava também a palavra deverasmente, pra frentemente, pra trásmente. E todas essas frases que ele falava na novela acabou virando assim febre. Todo mundo falava também. Não era meme, porque naquela época não existia meme, mas virou bordão, ficou na boca do povo. Todo mundo usava essas frases. Pra frentemente, pra trásmente, deverasmente. Odorico, o ícone da nossa teledramaturgia. Curioso, eu queria até ver essa novela inteira. Eu vi alguns capítulos dela no YouTube para eu poder fazer esse vídeo e ter uma noção. Bacana, deu curiosidade de ver toda, viu? Pois é, mas Odorico, além dos adversários, ele tinha um problema mais sério, que é a inauguração do cemitério. Porque depois que ele inaugura o cemitério, mais ninguém morre na cidade. Não sei como ele conseguiu encontrar isso um problema, devia ser alguma coisa louvável. Já pensou? Sucupira, a cidade dos imortais. Aqui não morre ninguém. Vem pra cá. Você moribundo, vem pra cá que você cura. E aconteceu mais ou menos isso. Eu vou explicar pra vocês. Para fazer inaugurar o cemitério, ele tenta armar algumas situações para ele inaugurar o bendito cemitério. Inclusive tem um farmacêutico Libério que fica tentando, ele é meio depressivo, fica tentando se matar a novela inteira, mas nunca alcança o objetivo. Para o desespero de Odorico. Tem o Zelão das Asas, um homem maluco lá que quer porque quer voar. Fica a novela inteira tentando fazer umas asas para conseguir voar. Vamos dar uma olhadinha aí. E o Odorico coloca pilha. Ai, é isso mesmo. Por quê? Porque ele sabe que se o cara pular de uma altura lá, não vai conseguir voar mesmo, morre e ele inaugura o cemitério. Ele faz todo esse planejamento para ver se consegue induzir o Zelão das Asas para tentar o voo e assim partir dessa para melhor, mas nunca dá certo.
As irmãs Cajazeiras têm um parente na capital que tá moribundo, tá com o pé na cova. Então ele fala, vamos trazer esse homem pra cá, pra ele morrer aqui mesmo, né? E a gente já inaugura o cemitério. Pro azar de Odorico, tem na cidade um médico obstinado na missão de salvar vidas. O médico é o médico Juarez Leão, feito pelo Jardel Filho. É um médico que é vocacionado e sortudo, porque na mão dele ninguém morre. Salvou a vida do homem. Que médico abençoado. Enfim, o Odorico tem mais uma vez o plano frustrado de inaugurar o cemitério. E esse médico, além de ficar atrapalhando os planos do prefeito, porque não deixa mais ninguém morrer, tem a mão boa para salvar vidas, ele ainda se envolve com a filha do prefeito, a filha do Odorico, a Thelma. E aí o prefeito fica mais puto ainda, tipo assim, meu Deus, ainda tá com a minha filha e não deixa mais ninguém morrer hoje. Então o Odorico toma uma decisão definitiva. Resolve trazer de volta um matador profissional que era da cidade, tinha ido embora, fugido, porque tinha matado muita gente. Eu estou falando de Zeca Diabo, eternizado pelo nosso querido Lima Duarte, olha ele aqui. Eu só não vou dizer que Zeca Diabo é o personagem mais marcante da carreira do Lima Duarte, porque Lima Duarte realmente conseguiu colecionar personagens incríveis. Depois ele fez o Senhorzinho Malta, depois ele fez o Samutema, então não dá para ficar só no Zeca Diabo. Mas com certeza Zeca Diabo é um divisor de águas na carreira do nosso excelente Lima Duarte. Mas o problema é que quando o Zeca Diabo volta para a cidade, volta um Zeca Diabo diferente. Ele não era mais um matador, tinha meio que se convertido, agora era devoto de Padre Cisso, que não ia matar mais ninguém de jeito nenhum, prometeu, mudou de vida, pro azar de Odorico Paraguaçu. O Zeca Diabo estava tão mudado que teve um trambiqueiro na cidade que tentou violentar uma sobrinha do Zeca Diabo. E o que aconteceu? Odorico ficou instigando o Zeca Diabo. Mas olha só que absurdo, querendo desonrar sua família, você tem que tomar uma atitude. Mesmo assim, o Zeca Diabo não matou esse trambiqueiro, contornou a situação sem chegar às vias de fato, sem matar o humilhante. Como o Zeca Diabo não estava servindo para o Odorico, falou para a delegada, ó, esse assassino tem que ser preso, não tem condição deveras ficar solto desse jeito. E aí chamaram as tropas da capital para prender Zeca Diabo, fizeram um circo, teve um tiroteio, e esse tiroteio acabou morrendo um soldado. Mas o tiro não saiu do Zeca Diabo, saiu exatamente de uma arma do filho do prefeito. E o prefeito vai encobertar, ficou como foi o Zeca Diabo foi preso e foi levado para a capital. O corpo do soldado foi mandado para Salvador pelo médico Juarez. E Odorico ficou possesso com o médico. Essa confusão na cidade, com o cerco em volta do Zeca Diabo, foi coberto pela imprensa até da capital. Depois Zeca Diabo fugiu da cadeia e a batata do senhor Odorico estava assando. Já que nada estava dando certo, Odorico inventa o dia do aperto de mão. O dia de fazer as pazes. Porque existiam as famílias inimigas da cidade, as Cajazeiras e os Medrados. Então vamos fazer o dia do aperto de mão para todo mundo fazer as pazes. Mas por trás ele estava instigando a guerra. E o barbeiro Dermeval acaba morrendo. Será que dessa vez Odorico inaugura o cemitério? Porque Lulu Gouveia e o coronel Emiliano Medrado, junto com seus capatazes, raptam o corpo e enterram em outra cidade, só para não dar o gostinho pro prefeito. Odorico é tão absurdo que ele chega ao ponto de baixar uma portaria exigindo que os donos de animais quadrúpedes coloquem fraldas nos animais para não cair os cocô na estrada. É para acabar, né? Ah, menino, mas o Odorico não tinha escrúpulo mesmo. Ele resolveu colocar uma escuta dentro do confessionário na igreja para conseguir descobrir todos os podres da cidade, para conseguir ganhar politicamente com essas informações. O problema é que é descoberto que foi o prefeito que mandou colocar essas escutas. E aí a coisa complica. Todo mundo descobre que a espionagem foi feita pelo prefeito porque pegam o Dirceu Borboleta com os equipamentos na mão. Dirceu Borboleta, o pau mandado do prefeito, imagina bem quem era o culpado. Inclusive quando foi descoberto essa espionagem, o jornal local, a Trombeta, colocou bem assim, espionagem no confessionário.
as gravações se tornam públicas e a crise é inevitável. A Câmara de Vereadores instaura um processo de impeachment contra o nosso querido Odorico Paraguaçu. Inclusive o caso, o escândalo ficou famoso como o Sucupira Gate, fazendo um paralelo com o escândalo do Dixon nos Estados Unidos, que era na mesma época. A situação se complica quando o Dirceu Borboleta, o responsável pelas escutas, descobre que o pai do seu filho, como a Dulcineia, uma das cajazeiras, na verdade não é dele, é do Odorico. Ele fica possesso, vai lá e mata, estrangulado, a Dulcineia. Opa, temos um morto aí, vai inaugurar o cemitério? Judicéia e Doroteia ficam brabas com o prefeito pela situação de ter engravidado a irmã delas, manda o corpo da irmã ser enterrada no jazigo da família em outra cidade. E lá você vai a chance de, no meio dessa confusão toda, o Odorico pelo menos inaugurar o cemitério. Como o Odorico já estava assim na lona, todo mundo contra ele achando que não ia ter mais solução, ele resolve armar um plano. Simular um atentado para de acusado sair a vítima. Aí o prefeito fala, vou chamar o Zeca Diabo para ele me ajudar nesse simulacro. O problema é que o prefeito não sabia que o Zeca Diabo já tinha aprendido a ler, já tinha lido num jornal lá na capital que ele tinha sido preso por uma armação do prefeito. Então ele vem, mas ele vem preparado. E faz o quê? Mata o Odorico Paraguaçu com 3 tiros e, com isso, inaugura-se o cemitério da cidade. Exatamente com o corpo de Odorico Paraguaçu. Que ironia! Que desfecho bacana, não? Mas aí me fala, Edmar, como é que essa novela depois, nos anos 80, virou uma série? Com Odorico vivo, ele ressuscitou? Sim, ele ressuscitou. No primeiro episódio do seriado, ele, antes de ser enterrado, ele empurra a tampa do caixão e volta. Não é que ele ressuscitou, na verdade parecia que ele tinha morrido e não tinha morrido. Bem, em ficção pode tudo, né? Até a pessoa sair do caixão. E esse é um pequeno resumo da história de O Bem Amado. Mas mesmo quem não assistiu a novela, assistiu o filme, porque depois, além do seriado dos anos 80, acho que em 2010, virou um filme também, que inclusive foi o Marco Nanini que fez o papel do Odorico Paraguaçu, e o José Wilker fez o Zeca Diabo. Pelo menos um resumo mais ou menos do que a novela tem ali no filme. Inclusive a cena final da morte do Zeca Diabo matando o Odorico. Ou seja, O Bem Amado é 5 em 1, né? Porque é uma peça de teatro, é uma novela, é uma série, é um filme e também foi feito um livro sobre O Bem Amado. Tem 5 opções para você ver, saber e conhecer sobre esse mega sucesso, O Bem Amado, nossa primeira novela produzida a cores no Brasil. A censura pegou pesado com a novela e exigiu que se tirasse as palavras coronel e capitão. O coronel era o coronel Odorico Paraguaçu, coronel, que o Dirceu Borboleta falava, e o capitão era o capitão Zeca Diabo. Como esses termos são de hierarquia militar e eram usados sempre para pessoas de moral um pouco duvidosa ou muito duvidosa, os militares exigiram que parasse de usar coronel e capitão, porque estavam meio que ofendendo eles. Depois eles acabaram fazendo vista grossa e voltou depois no final da novela falando novamente, mas teve um período em julho de 73 que a censura pegou pesado. De 15 capítulos foi preciso, depois de todo pronto, apagar os lugares onde era falado a palavra coronel e a palavra capitão. Coisas da censura. Aquela curiosidade que eu falei para vocês lá no começo do vídeo, aquela curiosidade quentíssima, vamos descobrir agora. O Bem Amado é a nossa primeira novela a ser exportada. Já pensou? A primeira novela brasileira a ser exportada foi O Bem Amado. E o primeiro país que comprou nossa novela foi o México, a Televisa, no ano de 1976. Depois passou por toda a América Latina, para os Estados Unidos. E outra curiosidade dessa curiosidade, que em 2017 a Televisa fez um remake, El Bien Amado. Eu acho que é assim que fala, não sei. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, sobre essa novela deliciosa que foi O Bem Amado. Tomara muito que ela volte no Viva.
Inclusive lá naquele vídeo que a gente fala sobre os grandes sucessos que o Viva não passou nesses seus 10 anos de existência, o Bem Amado está lá. Se você quiser conferir, inclusive, esse vídeo sobre os sucessos que o Viva não passou, está aqui no card, ó. Dá uma olhadinha depois. Se você chegou até o final do vídeo é porque você gostou. Se você gostou e não é inscrito, dá essa força pro canal, se inscreve no canal e, é claro, dá aquele joinha, compartilha com os amigos, deixa um comentário, que tudo isso ajuda muito o canal. Gente, um abraço e até mais.